Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. É isso que nós vamos continuar estudando hoje. Tudo bem com você? Eu espero que seja tudo bem. Já nem pergunto mais a quarentena, porque a gente já acostumou com ela, né? Eu, pelo menos, já acostumei em ficar em casa. Acho que você também. Não é verdade? Mas vamos continuar, vamos falar de coisa boa e vamos falar de oração. Nós vamos continuar estudando sobre oração. A oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Então, nós já vimos que o pedacinho do Pai Nosso que estás nos céus, que é o santificado seja o teu nome. E agora nós vamos falar sobre o venha o seu reino. O que será que Jesus quis dizer quando ele disse venha o teu reino? Com isso, Jesus pede para que o reino de Deus venha sobre a terra. Esse reino é maior do que todas as pessoas, todas as nações, todos os países, tudo que existe. Porque é o reino de Deus. No Antigo Testamento, que é aquela primeira parte da Bíblia, que é a parte até maior, que fala que foi feita antes de Jesus nascer, muito se fala sobre a vinda do reino de Deus. E a gente vai ver dois profetas que falaram sobre isso. Um é Isaías e o outro é Daniel. Então vai lá, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, versículos de 6 a 7. Isaías, capítulo 9, versículos de 6 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora, vamos abrir em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mais na frente aí. Daniel, então, capítulo 2, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então eles anunciaram a vinda de um grande rei e o povo de Israel ficou esperando um soberano, forte, maravilhoso, melhor do que o rei Davi, mais inteligente do que o rei Salomão. Mas não foi isso que aconteceu. Deus mandou Jesus, um homem simples, que nasceu aonde? Em Nazaré, numa manjedoura. Jesus, que também era Deus, era homem. Então ele tinha uma aparência de homem. E o povo de Israel estava esperando um grande, soberano rei. Jesus era um simples carpinteiro, mas foi ele que trouxe o reino de Deus para a terra. Mas então, o que é realmente o reino de Deus? Vamos ver isso? O reino de Deus, ele veio então com quem? Com Jesus, certo? E ele é conhecido onde quer que Jesus seja o Senhor e soberano. Então, o reino de Deus está em quem? Em nós. Quando nós reconhecemos Jesus como o Salvador e o Senhor da nossa vida. Então, é um reino que? Invisível. Então, o reino de Deus foi trazido por Jesus, é trazido por Jesus, e ele está em nós, quando nós aceitamos, reconhecemos Jesus como o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Então, o reino de Deus é invisível. E a gente vai conhecer mais sobre esse reino de Deus quando nós estudarmos algumas parábolas. Nós vamos falar sobre algumas parábolas que Jesus falou. Parábolas nada mais é do que histórias que Jesus contou para o povo entender mais fácil. A gente também faz isso, não faz? Conta umas histórias para ficar mais fácil a gente entender a palavra de Deus. Jesus fez isso também, a gente aprende como Jesus. Então vamos ver essas parábolas para a gente entender um pouquinho mais sobre o reino de Deus? A primeira parábola que a gente vai estudar agora está lá em Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 33. Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 33. Vamos lá? Outra parábola lhes propôs, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, nessa parte aqui, nós temos 2 parábolas. A primeira é do grão de mostarda. Vocês já viram uma semente? Uma semente é um negócio bem pequenininho assim, que a gente bota na terra e aí, de repente, pode virar uma planta, uma flor ou pode virar uma grande árvore. É exatamente isso com o grão de mostarda. O grão de mostarda, Jesus fala aqui que é um grão bem pequenininho e pode se tornar uma árvore muito grande. Pode chegar a uma árvore de 3 metros de altura. 3 metros é muita coisa. Muita coisa. E aí, ele também fala do fermento, que misturado na massa faz a massa o quê? Crescer. Ai, quando a mamãe faz aquele bolo bem gostoso, a massa ocupa um pedacinho assim da forma, ó. Mas quando vai no forno, quando a mamãe tira do forno, tá grandão. Por quê? Porque a última coisa que a gente bota no bolo para mexer, para o bolo ficar bem bonito, bem grande, é o quê? O fermento. Então, um pão ou um bolo sem fermento, ele fica fininho, sem graça, esquisito. Mas com o fermento, a gente tem um bolo bem grandão e bem gostoso. O que será que Jesus quis dizer com esse negócio da semente e com o fermento? Jesus aqui está fazendo uma comparação entre a semente e o fermento. Parece que eles não têm nada a ver, mas eles têm tudo a ver. É igual na palavra de Deus, começa bem pequenininho. E aí, quando encontra um coração receptivo, um coração que está pronto para receber a palavra de Deus cresce. E é exatamente assim com a semente, que ela começa bem pequenininha, e quando a gente bota no solo direitinho e ela pega chuva, pega água, pega sol, o que acontece? Vira uma planta bem grande. E com fermento é a mesma coisa. A massa sem fermento, ela fica pequenininha, mas a massa com fermento, ela fica grandona. Então, é assim. Então, o reino de Deus cresce quando encontra um coração receptivo, um coração pronto para receber a palavra de Deus. Vamos para mais uma parábola? Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Vamos ler juntos a palavra de Deus? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esquisito isso, mas eu vou te explicar. Antigamente não tinha banco. Então as pessoas achavam um tesouro e esconder em casa era perigoso. Então o que as pessoas faziam? Abriam um buraco no chão e escondiam o tesouro. Só que só era dono do tesouro quem possuísse a terra, quem fosse o dono do lugar onde o tesouro foi escondido. Muitas vezes, a pessoa morria e não contava para ninguém o tesouro, com medo de roubarem o tesouro dele. Então a pessoa morria e não se sabia que tinha tesouro enterrado. Então esse homem, ele encontrou um tesouro, só que a terra não era dele. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou a terra. Quando ele comprou a terra, o tesouro era de quem? Agora era dele. Não é mesmo? Se você deixou a sua Bíblia aberta, continua aí em Mateus 13, vamos ler os versículos 45 e 46 para a gente ver a próxima parábola. Então aí, ó, Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Vamos lá? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então vamos lá, esse homem, ele vendia pérolas. Então ele comprava pérolas e vendia pérolas. E de repente ele encontrou uma pérola de um grande valor. A tal da pérola tão esperada que ele queria ter. Um tesouro tão precioso que era essa pérola. Mas ele não tinha dinheiro para comprar. Então o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar uma pérola. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar uma pérola. E o que tem de comum dessas duas histórias, dessas duas parábolas? Um vendeu tudo que tinha para comprar o campo onde estava enterrado o quê? O tesouro. E o outro vendeu tudo que tinha para comprar o seu tesouro, que era
uma pérola. Então, eles venderam tudo o que eles tinham. Tudo, tudo, tudo. Vocês acham que eles fizeram uma loucura? Vocês acham que eles fizeram uma coisa errada? Que eles eram loucos de vender tudo que tinha para comprar uma coisa só? Um tesouro? Será? Eles não foram loucos. Os dois foram sábios. Os dois foram o quê? Inteligentes. E a gente vai ver. A família dos dois homens, eu tenho certeza que não entenderam nada. Imagina, eles começaram a vender tudo para comprar uma coisa só, para comprar um campo, para comprar uma pérola. Devem ter achado que eles eram loucos, mas eles estavam corretos, porque eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam garantindo o tesouro deles. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Que o reino de Deus deve ser a coisa mais importante para a gente. Então, é o mais valioso do que pode existir na face da terra. Não tem nada mais valioso na face da terra do que o reino de Deus. Por isso que ele nos ensina a orar, venha o teu reino. O que Jesus, então, quer nos ensinar com a parábola da pérola e a parábola do tesouro escondido? O que o reino de Deus, o que Jesus quer dos seus súditos? O que isso tem a ver com o reino de Deus? O reino dos céus, então, é tudo o que ele é e tudo o que ele possui. É um tesouro tão valioso, mas tão valioso que o crente que o encontra reconhece o seu valor e considera as outras coisas menos importantes do que o reino de Deus. Então, uma pessoa que reconhece como Jesus sendo o Senhor e Salvador da sua vida, reconhece que o reino de Deus é a coisa mais importante que a gente pode ter. A gente tem muita coisa que é importante também. A nossa família, os nossos estudos, a nossa saúde, o dinheiro também é importante, não é? Várias coisas são importantes, os amigos, mas nada disso é mais importante do que o reino de Deus. Então, se a gente tiver que escolher ou uma coisa ou outra, o que a gente vai escolher? O reino de Deus. Então, se tem um jogo de futebol na televisão do seu time favorito, mas vai ter um encontro na igreja das crianças, o que você vai preferir? O encontro das crianças. Se vocês combinaram de distribuir folheto na rua para evangelizar as pessoas, mas está um dia ensolarado, gostoso para ir para a praia, o que a gente tem que preferir? O reino de Deus. Então, o que tem que a gente fazer? Entregar os folhetos. Então, o reino de Deus sempre tem que ser a nossa melhor coisa, a coisa mais importante. As outras coisas são importantes. Vamos lembrar? São importantes. Mas o mais importante que a gente tem na nossa vida é o quê? O reino de Deus. Vamos então fazer a nossa oração? Pai de amor, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, porque mais uma semana nós podemos estar juntos, ó Pai, aprendendo um pouco mais a Tua palavra, aprendendo a orar como nós devemos, como o Senhor merece, ó Deus. Esteja conosco, ó Pai, perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Esteja, Pai, com as pessoas que estão precisando tanto de alimento, tanto físico quanto espiritual, que nós possamos ser a ajuda necessária nesse momento, ó Deus. Esteja com as crianças, ó Pai, que elas possam realmente aprender a amar a Tua palavra e a orar ao Senhor como deve. Abençoa-as, ó Deus, nesse período, que elas possam estar conseguindo estudar nas suas casas, que elas possam estar conseguindo se divertir, relaxar e principalmente meditar na Tua palavra, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Teve uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada. Na verdade, eu falei, mas o vídeo apagou. Essas confusões de internet aí, que a tia não está muito acostumada, não. Mas tem algumas coisas que eu queria deixar muito claro para você da aula passada e que vai valer sempre para todas as coisas. O que Jesus teve alguns propósitos a nos ensinar a orar dessa maneira, a oração do Pai Nosso. Então, Jesus tinha algumas intenções nos fazer quando ele nos fez orar dessa maneira, quando ele nos ensinou a orar dessa forma. O que ele queria que a gente soubesse? A primeira coisa é que Deus deve ser honrado, tratado com o maior respeito e reverência. A segunda coisa é que, mesmo sendo pecadores, nós podemos ser chamados filhos de Deus e honrar o nome do Senhor. E a terceira coisa é o motivo pelo qual nós fomos criados.
A resposta é: nós fomos criados para santificar, glorificar e reverenciar o nome do nosso Pai. Então, naquela parte naquela parte que Jesus nos ensina, quando ele fala santificado seja o teu nome, ele quer nos ensinar as 3 coisas. Vamos relembrar então? Que Deus deve ser honrado, tratado com o maior respeito e reverência. 2, que mesmo sendo pecadores, podemos ser chamados filhos de Deus e honrar o Senhor. E 3, nós fomos criados com algum propósito. Para que nós fomos criados? Nós fomos criados para santificar, glorificar e reverenciar o nome do nosso Pai, que é Deus. Vamos passar para as perguntas então da aula passada? Vamos lá para as nossas atividades. Você vai reler o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. E vai fazer agora uma oração exaltando o nome de Deus. Apenas mostre a Ele quanto você o adora pela sua grandeza e poder. Louve, exalte e santifique o nosso Deus nesse instante. Qual é o único nome que merece ser adorado e santificado? Deus. Então, qual é o único nome que merece ser adorado e santificado? Deus. E por quê? Porque ele é 5 letras. Vamos lá. Número 2. O significado da palavra santificar é tornar santo. Jesus nos pede que o santifiquemos em nossas palavras, pensamentos e ações. Ou seja, em tudo que façamos em nossas vidas. Como você pode santificar a Deus na escola? Marque a alternativa correta aí. Letra A. Fingindo que está prestando atenção na aula, mas na verdade está pensando no game que jogará assim que chegar em casa. Letra B. Fazendo suas lições corretamente, estudando, prestando atenção realmente na aula. Letra C. Copiando a lição de casa do seu amigo para mostrar à professora que fez tudo. Número 3. A gente falou agora há pouco que Jesus teve alguns propósitos em nos ensinar a orar dessa forma, da oração do Pai Nosso. Ele quer que saibamos que Deus deve ser honrado, tratado com respeito e reverência. 2. Mesmo sendo pecadores, nós podemos ser chamados filhos de Deus e honrar o Senhor. E 3. O motivo pelo qual fomos criados é amar, glorificar e reverenciar o nosso Deus. Que tal você refletir sobre isso? Dá uma pausa e dá uma refletida se isso tem acontecido de verdade na sua vida. Você tem feito essas coisas aí? Próxima pergunta. Você vai ler Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. E, segundo esse texto, você vai me responder: o que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração? O que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração? Eu já nem sei mais que número que tá. Ô, Mrs. Edição, que número que tá aí a pergunta? Já não sei mais. Me ajuda aí. Se você pudesse aconselhar algumas pessoas sobre não falar o nome de Deus em vão, o que você falaria? Que exemplos você me daria de pessoas que falam o nome de Deus em vão? E para essas pessoas, o que você falaria? Que conselhos você daria para elas? E uma curiosidade que eu tenho para vocês. Vocês sabem o que significa amém? Significa assim seja. E o que isso quer dizer? Senhor, essa oração é realmente verdadeira. Última pergunta de hoje. Me perdi já, me ajuda aí. O meu nome. Pergunte aos seus pais qual é a origem do seu nome. O motivo pelo qual você tem esse nome e o seu significado. É uma atividade bem interessante que vai envolver toda a sua família. Então, o meu nome significa um bom domingo. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos aqui semana que vem. Tchau!